A paz do Senhor a todos irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo, eu peço um minutinho da sua atenção para, juntamente conosco, meditar numa palavra rápida aqui, que se encontra no livro de João, 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19. Estamos começando a campanha hoje para a glória de Deus. Estaremos orando em favor de todos, para que Deus possa fazer uma obra gloriosa de libertação, de salvação, de santificação, e possa abençoar poderosamente o seu lar. Então vamos ler aqui em João, capítulo 5, versículo 19, diz assim, 18 e 19. 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então essa palavra é uma palavra muito simples, clara, objetiva. Por quê? Porque aqui está falando que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Daí o outro versículo fala que o mundo jaz no maligno. Então o mundo jaz no maligno. O que significa? Todos aqueles que estão no mundo, que não estão na presença de Deus, que não nasceram de Deus, eles estão no pecado. Consequentemente, estão no mundo, e o mundo jaz no maligno. Então aquele que é nascido de Deus, que está na presença de Deus, que foi santificado, o maligno não o toca, porque somos guardados por Deus, na santidade de Deus. E Satanás só tem legalidade para tocar naquele que está em pecado. E como o mundo jaz no maligno, todas as pessoas que estão no mundo, consequentemente, são escravas do diabo. Porque estando no mundo, elas estão vivendo em pecado. Falando sobre este carnaval, que está repercutindo vídeos sobre essas manifestações demoníacas, diabólicas, toda essa reportagem que eles estão falando claramente que nesse ano de 2025, nessa comemoração do carnaval, eles estavam fazendo o quê? Invocando os mortos. E este carnaval seria um ritual para Satanás e os demônios. Tem um vídeo do Carlinhos Brau jogando pipoca e fazendo um monte de coisa ali. Estava consagrando o carnaval a todo tipo de demônio. Pombagira, Zé Pelintra, Chucaveira, Preto Velho, Capa Preta, a todos os tipos de demônio, até mais uma montoeira de demônio que eu nem sabia que existia, estava falando ali. E todo mundo ali assustado e admirado, mas é normal, porque o mundo jaz no maligno. Eles estão no mundo de pecado, são escravos do diabo. Então, como eles estão sendo escravos do diabo, é normal que o diabo escravize eles. E eles, sendo servo do diabo, eles têm prazer em oferecer esses rituais, essas danças, essas músicas e adorar. Porque ali é um culto de adoração, um sacrifício vivo da parte deles para os demônios. E o que acontece invocando demônios, quando ele diz que é os mortos que levantarão do outro plano, são legiões e legiões de demônios vindo do inferno. São portais que estão sendo abertos.
nesse carnaval. E por que que eu não fico impressionado nem um pouquinho? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo é governado pelo príncipe da potestade do ar, por Satanás, pelas legiões de demônio. E eles são todos ímpios e a religião deles é uma religião que serve aos demônios. Serve a Satanás e os demônios. Só que qual que é a consequência disso? Quanto ao cristão que vive em santidade, eles podem fazer o que fizer. Podem abrir portal para todo tipo de demônio vir. O cristão que é nascido de Deus não vive em pecado, porque ele é santo. O cristão que é nascido de Deus, ele não vive no pecado. Ele não vive pecando. Por quê? Porque Deus o guarda. E ele está debaixo da santidade, do poder de Deus, guiado pelo Espírito Santo. O diabo não o toca, os demônios não o tocam. Então, para o cristão, com relação a isso, nós continuamos glorificando a Deus, sendo fiel a Deus, e nem um pouco preocupado com isso que está acontecendo lá, que estão servindo os deuses deles, os demônios deles. A única coisa que nós podemos fazer é orar pela salvação desses ímpios, para Deus repreender esses espíritos malignos que estão vindo, que já estão subindo das profundezas do inferno. Espíritos imundos, para lançar as pessoas, principalmente os jovens, na prostituição, nos vícios, nas drogas e todo tipo de pecado. Quantas pessoas ali que os demônios vão possuir, enquanto estão ali batendo aqueles tambor ali, estão cantando aquelas músicas para os orixás, Ogum, aqueles espíritos malignos, muitos estão sendo possessos. E daí o chefe ali da bateria ali falou disso, muitos vão manifestar, vão estar dançando manifestado aqui. Então imagine, culto de adoração a Satanás, aos demônios. Diz que estão invocando os mortos. A Bíblia diz que morreu, aguarda o juízo. É demônios que está enganando eles. E não ficamos nem um pouco impressionados. Por quê? Nós já sabemos que o mundo jaz no maligno. Só que aqui que entra uma questão muito séria, e esses crentes carnal mundano que estão vendo, assistindo nas suas televisões, a influência diabólica que estão trazendo para dentro do lar deles. Para começar, se ele já assiste, mesmo que eles dizem que não concordam, eles já estão aceitando os demônios dentro do lar deles, as influências diabólicas no lar deles. Por exemplo, quando você está escutando um hino ungido, uma pregação ungida, a presença de Deus, a unção de Deus, ela vem sobre o teu lar, sobre tua família, é a presença de Deus, pelo contato visual, auditivo, por você estar recebendo aquela imagem, aquela voz. E o que acontece? Mesmo que não esteja concordando com aquilo que eles estão assistindo, estão vendo, está entrando a energia maligna, diabólica e abrindo brecha para os demônios entrar, trazer vício, trazer enfermidade, trazer briga, contenda, trazer adultério, prostituição, depressão e trazer todo tipo de desgraça. Agora muitos impressionados deles estar fazendo tudo isso agora assim, ó, ali na avenida ali, eles dançando ali, manifestado com a pombagira, todo aquele ritual ali que eles estão fazendo ali com fogo, com vela acesa, aquelas trajes demoníacas ali, e fazendo aquele ritual ali na frente, a olho, as pessoas vendo ali a olho nu aquele ritual. Por quê?
porque isso eles faziam antes. Antes deles trazer para a avenida aqui agora, que estão expondo. Ainda mais com esse presidente aí que recebeu o Zé Pilintra. E daí tem a esposa dele, a primeira dama aí, que é recebe a Pombagira. Também frequentador da macumba. Eles têm total apoio para eles fazer isso livremente. E se você pegar e falar contra, é preconceito religioso. Agora servir a Satanás, servir aos demônios ali, pode. Pode zombar de Jesus, zombar da nossa fé, mas nós não podemos combater e dizer que é demônio. Se é abuso religioso ou preconceito religioso, nós falar que é demônio pela palavra de Deus, pela regra de fé que nós temos, e isso eles dizem que é crime, então tem que ser crime também deles colocar Jesus lá, deles zombar de Jesus lá também. O mundo jaz no maligno. O diabo está governando esse mundo. Legiões e legiões de demônio. E esse fim dos tempos aí está vindo mais demônio ainda. Mais legiões. Porque está sendo preparado para grande tribulação. E na grande tribulação eles terão uma liberdade maior ainda. Vai ser como se o inferno tivesse aberto para eles, para os capetas subir e fazer a festa aqui. Só que o que nós lemos aqui, aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Por quê? Porque está guardado por Deus. Então eu queria falar sobre isso. Esse carnaval aí, tudo isso que eles estão apresentando agora, ritual ali, eles já faziam antes do carnaval. Só que faziam ali nos terreiros de macumba, nos centros de macumba, de umbanda, quimbanda, candomblé ali. Ali nas escolas de samba, eles já faziam aqueles sacrifícios, aqueles ritual ali para os demônios. Só que agora o demônio está sendo exposto, as obras do diabo estão sendo exposto por esses ímpios, que estão ali adorando a Pombagira, Zé Pilintra, Exu Caveira, Preto Velho, Capa Preta, todos aqueles demônios, Oxum, aqueles demônios lá do inferno. Toda a liberdade que eles estão tendo ali, dando ali, os crentes não têm essa liberdade. Porque se sair combater na rua contra a macumba, pregando o evangelho verdadeiro, é perseguido. E essa aí é uma prova que nós estamos nos últimos dias na face da terra. Aqui no Brasil, um país que tem, que a maioria é cristão. E cadê os crentes? Maioria mundano, carnal. Não estão nem aí para oração, para jejum, não estão nem aí para santificação. Não tem nem aí para entrar na guerra, na batalha. A maioria são crentes carnais, mundanos, que levam uma vidinha comunzinha ali que não tem relevância. E é para despertar agora. Olha as cenas terríveis. Daqueles... Apareceu a cena do Deus da destruição, que é um demônio terrível, com mulheres lá que estavam na aparência de enforcada lá naquele negócio, e outros vindo na frente assim, tudo preto, pintado de preto, os olhos, com certeza a lente de contato branca, e com chifre lá, uns tridentes na mão ali, com os fogos ali, como se tivesse aberto a porta do inferno ali, os demônios tivessem saído desmaterializados. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem demônio materializado ali, que está ali no meio daqueles escolas de samba ali, demônios materializados ali.
Os macumbeiros ali, os feiticeiros falando, o carnaval é da macumba. Assim como os cristãos têm o Natal, assim como os judeus lá têm a Páscoa, nós temos o carnaval para nós adorar o nosso Deus, adorar os demônios, Lúcifer. E isso é para despertar para a realidade espiritual, para a guerra espiritual. Uma coisa que eu sempre falo, o crente, quando ele aceita Jesus, ele já tem que entender, no começo da sua fé, ele já tem que entender que ele entrou num campo de batalha para ele lutar contra Satanás e contra os demônios. Porque ele era escravo desses demônios quando ele estava no mundo, estava no pecado, e esses demônios vão lutar contra a vida dele para derrubar, para trazer novamente, para levar eles novamente para o mundo. Então, o novo convertido já tem que ter esse entendimento, já tem que buscar na palavra de Deus que ele entrou para uma guerra. Antes ele era escravo do diabo, dos demônios, quando estava no pecado. E quando tomou a iniciativa de seguir a Jesus, ele já tem que estar na consciência. E as igrejas, os pastores, os que dão um ensino, já tem que dizer, ó, você agora você entrou numa guerra espiritual contra Satanás e os demônios. E para você vencer, você vai ter que matar o teu pecado, santificar a tua vida e ser revestido do poder da autoridade para que você possa resistir os ataques, os dardos inflamáveis e para que você possa ser combatente. Porque tem muitos que não são combatentes na igreja. E o diabo deixa eles daquele jeito, porque não dão fruto. E a árvore que não dá fruto será lançada no lago de fogo. Quando os demônios, o diabo vê uma pessoa que não dá fruto, que ora pouco, jejuma pouco, não está nem aí para santificação, você acha que o diabo vai vir com tudo para lutar e vamos derrubar? O diabo não, deixa aí que não está causando problema nenhum para o nosso reino, para o reino das trevas. Deixa ele aí que ele vai se sentir confortável aí, e assim ele vai para o inferno frequentando igreja, participando de igreja. E a culpa é deles não serem ensinados sobre a guerra espiritual. Pastores, pregadores que só pregam, ai, Deus vai te dar vitória, Deus vai te ajudar, você está desanimado, Deus vai te curar, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Ai, você está fraco, você está desanimado, você pensa em parar, mas Deus é tua fortaleza, Deus não sei o quê. A pessoa não está nem aí para oração, nem jejum, e vem com essa massagem para cima deles, ali passando a mão na cabeça, tá? Os carnais, largue a mão. Largue a mão, está alimentando a carne. E daí eles estão ali na pouca oração, no pouco jejum ali, e sai dali, Deus é a minha força. Deus vai dar força, isso aqui. Tem que dizer, ó, você está fraco? Qual que é o motivo da tua fraqueza? Será que não é o teu pecado? Será que você está pensando em desistir porque não consegue orar, não consegue jejuar? Será que não é por causa do teu pecado? Será que você não precisa se arrepender, se converter verdadeiramente aí, que está só esquentando o banco da igreja aí, só frequentando a igreja aí? Eu vou dizer uma coisa aqui. O crente fraco tem dois motivos. Primeiro motivo, pecado, carne, mundanismo, vaidade. E o segundo motivo é a negligência na oração, no jejum e na palavra. Você está fraco? Você ora pouco? Você não tem força para jejuar? Você não tem prazer na palavra? Você não tem prazer em buscar a Deus? Você não tem força, não tem ânimo? Analise. Como que pode ser assim, negligência? Eu não estou no mundanismo, não estou na vaidade e não tenho força porque eu sou negligente. O que está acontecendo comigo? Falta se humilhar.
Porque o simples fato de você dizer, eu não estou no mundanismo, eu não estou na vaidade, eu não estou no pecado, e por que eu não tenho força? Por causa desse teu orgulho. Para você ter um orgulho no teu coração, não precisa você estar entregue ao mundanismo e à vaidade. Basta você querer tomar a decisão da tua vida do teu jeito. Não se sujeitar à direção do Espírito Santo e buscar a orientação do Espírito Santo. Isso já é a base do orgulho, que você não tem força para buscar a Deus. Por quê? Por causa do orgulho. Ah, eu não sou mundano, eu não sou vaidoso, eu gosto de doutrina, mas eu não tenho força. Por quê? E será que o orgulho não está aí, ó, justamente nessa justificativa tua? Porque se você não é mundano, se você não é vaidoso, você teria prazer e total liberdade, graça, fé e força para buscar a Deus, porque o Espírito Santo estava em você, governando a tua vida. Porque para você estar em santidade, livre do mundanismo, da vaidade, é através do Espírito Santo. E se você não está no mundanismo aparente, na vaidade, etc e tal, e o Espírito Santo não está te governando, será que não é orgulho do teu coração que está aí? Como assim orgulho? Você não segue a orientação de Deus. Todo cristão que é nascido de Deus, cada passo que ele dá na vida, cada decisão que ele toma é na orientação, na busca. Enquanto Deus não orientar, Deus não direcionar, Deus não confirmar, ele não toma atitude. Porque ele é sujeito à vontade de Deus. Agora, se você não é sujeito à vontade de Deus, por mais que você goste de doutrina, etc e tal, e não goste de vaidade, e fale contra o mundanismo, mas você não vai conseguir ter uma vida de oração, de jejum e de nada. Por quê? Porque você não entregou o controle completo aí dentro do teu coração para o Espírito Santo tomar a tua vida. Enquanto você dizer, isso aqui eu não quero deixar, isso aqui eu não vou deixar, isso aqui vai ficar, o Espírito Santo não pode te governar. E se o Espírito Santo não te governar, você vai sempre fracassar. Você não vai conseguir ter uma vida de oração ativa, forte, fervorosa, cheia da graça e de prazer na presença de Deus. Enquanto o Espírito Santo te governar, você não vai ter graça, não vai ter fé, não vai ter força para você jejuar, consagrar a tua vida a Deus. Enquanto o Espírito Santo de Deus não governar a tua vida, você não vai ter prazer na palavra de Deus, você não vai ter força, ânimo para você parar, ler, meditar, estudar, se alimentar, e não vai ter prazer na palavra de Deus, enquanto o Espírito Santo de Deus não te governar. E o que o Espírito Santo faz quando ele governa a pessoa? Ele dá prazer para orar, ele dá prazer para jejuar, ele dá prazer para a pessoa ler a Bíblia, e ele dá entendimento, dá sabedoria, dá discernimento. O Espírito Santo faz isso na vida da pessoa que ele governa. E por que o Espírito Santo não governa? Porque ele não é primeiro na tua vida, porque ele não é primeiro no teu coração, primeiro na tua mente. Porque você quer você quer escolher o que você quer obedecer. Enquanto a pessoa continuar nesse pensamento de escolher o que vai obedecer, vai ser carnal, mundano, não vai ter vida de oração, de jejum e nem batismo que o Espírito Santo vai receber na vida. Crente velho aí na igreja aí, nada. Não tem vida, não tem vigor, é um túmulo, sepulcro caiado. Só anda na roupa de crente, mas não tem vida, não tem vigor, não tem virtude, não tem sabedoria, não tem testemunho. Enquanto os pregador, pastor quiser agradar os carnal, eu tenho pena desses pregador, desses pastor que querem passar a mão, agradar o carnal. Você vai trazer uma palavra de ânimo, de consolo para o carnal? Isso já prova que você não tem discernimento. O pregador tem duas missões na palavra. Três missões. A primeira missão, despertar para a santificação o povo de Deus. Segundo, arrependimento e conversão do ímpio.
E terceiro, consolar os abatidos. Só que não é para consolar os abatidos por causa do pecado. Consolar os abatidos que estão na prova. Os abatidos que estão na luta contra o mundo, o pecado, Satanás, os demônios. Que estão na luta para se santificar, para se consagrar. Mas não trazer um consolo para esses que não estão nem aí para oração, para jejum, para palavra, para se santificar, estão só frequentando igreja, tomando suquinho, comendo pãozinho e indo para o inferno. Tem que ter um despertamento. Aonde estamos falhando? Será que não é na palavra? Será que não é na instrução? Cadê o despertamento da igreja? Hoje estão... Eu nunca vi um povo tão fraco, que ele se sente tão confortável de estar indo na igreja, se sente tão à vontade. Ele basta participar de uma religião que, nenhuma condenação há. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Agora eu te pergunto, será que esses crentes fracos, carnal, mundano, eles andam segundo o Espírito? Agora eu te pergunto, qual Espírito? Espírito enganador. Porque eles estão na carne, estão no mundanismo, estão na vaidade, frequentando a igreja e ainda acham que está bom do jeito que está e eles vão ser arrebatados e vão morar no céu com Jesus. Qual é o espírito que está governando? Eles estão andando em espírito. Mas qual espírito é? Porque a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem está em Cristo é governado pelo Espírito Santo. E se esses crentes de hoje em dia andassem no Espírito, tivessem Cristo e andassem no Espírito, você acha que essa igreja ia ser do jeito que é, sem relevância nenhuma? Não tem impacto nenhum no mundo. A pessoa entra endemoniada na igreja e sai mais endemoniada ainda. Porque está recebendo mais palavra carnal lá para fortalecer os demônios que estão dentro dela e ela achar que está bem do jeito que está. A maioria dos crentes hoje são crentes endemoniados. Escuta o que eu vou falar. A maioria dos crentes hoje são crentes endemoniados. O diabo está ali. O espírito do engano fez o seu trono no coração deles, está governando a mente deles, e o espírito do engano ainda maquia aquela religiosidade na mente deles, onde eles pensam que eles são religiosos, que eles estão seguindo a Cristo, que eles estão a caminho do céu. Mas você não vê vida de oração, não tem prazer, nada, não gostam de orar, não tem prazer. E a oração deles é sobre o quê? Quando eles vão orar: Senhor, abençoa, visita, Senhor, dá vitória, Senhor, pelede, Senhor, me livre. Mas eles não oram: Senhor, me santifica, me consagra, me enche do Espírito Santo, eu quero andar na direção do seu Espírito, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu não quero me contaminar com o mundo, eu quero ter uma vida cheia do teu Espírito. Sabe por que muitos não buscam assim? Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito Santo e andar em santidade, tem que renunciar à vontade própria, à vontade, desejo próprio do coração. E eles não querem porque eles ainda têm prazer em práticas pecaminosas que eles conhecem. Eles sabem que eles ainda satisfazem os desejos carnal e eles gostam dos desejos carnal que eles satisfazem. Então eles não oram: Senhor, me enche do Espírito Santo, porque eles sabem que para ser cheio do Espírito Santo eles precisam abandonar aquele pecado, odiar aquele pecado, eles precisam matar aquele pecado, renunciar àquele pecado. Mas eles ainda têm prazer naquilo, então eles não querem. Então eles só oram: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, tem misericórdia. Tem um filósofo que disse assim,
Não há cura para aquele doente que não quer deixar aquilo que causa a sua enfermidade. Forte, né? Agora eu vou falar uma coisa. Trazendo para o mundo espiritual, eu fiz assim: não há libertação para aquele... Não há libertação, trazendo para o mundo espiritual. Não há libertação para aquele que não quer deixar aquilo que causa a sua escravidão. Então esses crentes carnal mundano não são libertos. Por quê? Porque eles não querem deixar aquilo que causa a escravidão na vida deles. Aquilo que prende eles na carnalidade, eles não querem deixar. Eles ainda querem satisfazer os desejos carnais deles. E tem uns que colocam na balança. Ah, eu estou orando, estou jejuando, estou buscando. E o diabo não me derruba. Quando o crente coloca, eu estou orando, estou jejuando. Por mais que eu estou em pecado, mas o diabo não derruba. Quando a pessoa tem esse pensamento, já está caído. Já está caído. Já está caído. E uma coisa que eu sempre falo nas palavras, quando eu medito, quando eu converso com alguém: se a pessoa sabe que é pecado e está praticando, está com aquilo e não tem uma luta diária, um combate de odiar, de combater e matar, ele é pecador, impenitente, ele não é inocente diante de Deus. Deus não perdoou o pecado dele e ele corre o risco dele ir para o inferno a qualquer momento. Para você que conhece a doutrina da santificação e não santifica, estando dentro da igreja, você está em pecado, você é pecador impenitente. Você vai para onde? Se você continuar nessa vidinha, querendo satisfazer o seu desejo carnal, você vai para onde? Se Jesus vier, você fica. Se você partir para a eternidade, qual será o destino da sua alma? Não se santifica porque não quer abandonar aquilo que lhe dá prazer. Porque você é carnal ainda. O carnal, ele é tão maligno que ele tenta fazer acordo com o pecado, com a tentação. E nem passa na sua consciência dele entender que ele está se entregando ao diabo. Quando o crente faz um acordo com o seu pecado, ele está se entregando ao diabo. E quantos estão desta forma na igreja? Uma coisa que eu sempre bato na tecla: não consegue deixar uma roupa. Não consegue deixar uma roupa. Imagina o coração como que está. Imagina a mente como que está. Uma coisa tão simples, tão simples. Não precisa vir um anjo do céu para fazer com que mude a roupa. Não. É só uma questão de consciência. Isso daqui não agrada a Deus. Isso aqui me expõe ao inferno, me expõe aos demônios. Isso aqui me expõe ao mundo, me expõe aos ímpios. Isso não é de Deus, não é de um santo, de uma santa de Deus. Vou tirar. Pode ter certeza que não vai doer nada quando você trocar a roupa. Quando você trocar esse vestuário de desviado, de desviada, de ímpia, de ímpio, não vai doer. Pode ter certeza que não vai. Mas e por que você não faz isso? Porque é carnal. Porque é carnal. Uma coisa que eu digo: Deus tem que tocar. Tem muitas pessoas que dizem: Deus tem que tocar, irmão, em mim. Se você já sabe, já ouviu, já entendeu, não tem que tocar nada. É você tomar atitude, criar vergonha na cara e se converter. Se converter. Se você sabe que não, você converte. E uma das partes da conversão é a atitude humana.
Ah, mas eu ainda gosto. Pare de usar, que o Espírito Santo vai mostrar para você que aquilo você nunca gostava. Era a tua carne que gostava. E quando você deixa o Espírito Santo toma esta área, e quando ele toma esta área, você vai dizer, meu Deus, como que eu estava usando essa imundícia do Satanás? Mas não era você, era a tua carne. E você tem a tua consciência que você pode decidir hoje. Quando ouvia essa palavra, dizia, a partir de agora não vou mais praticar esse pecado, não vou mais usar isso, mesmo eu gostando, eu não vou. E o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração, porque a fé sem obra ela é morta. Se você tem fé na palavra de Deus e crê na doutrina, toma atitude para você ver se o Espírito Santo não vai fazer a obra no teu coração. Não espere acontecer no teu coração coisa que você pode tomar atitude. O Espírito Santo só quer uma atitude, uma mostra que você tem fé, que você crê. A partir de hoje eu vou deixar. E quando você deixar, o Espírito Santo vai mostrar para você que aquilo lá era imundo, era pecaminoso e não fazia parte da tua vida, porque você estava dando lado para a tua carne. E quando você fez isso, você deu ouvido à palavra. E dando ouvido à palavra, você deu ouvido ao Espírito Santo. E quando você tomou atitude, o Espírito Santo purificou teu coração e governou esta área da tua vida, que você vai passar a repudiar e vai combater aquele pecado. Até na vida dos outros. Só que não espere que o Espírito Santo, não espere que um anjo do céu desça e fale, ó, faz isso, faz aquilo. Já tem a palavra de Deus e é o Espírito Santo falando com você. Bateria fraca, está acabando aqui. Nós vamos iniciar essa campanha, estaremos apresentando a todos em oração em nome de Jesus Cristo aqui agora. Medita, reflita nessa palavra, porque a Bíblia diz que ele que é nascido de Deus, o maligno não o toca, porque Deus o guarda. Daí mas sabemos que o mundo jaz no maligno. Então, deixe o mundanismo, a vaidade, a carnalidade e se converta verdadeiramente. Crente carnal, mundano, Tiago 4,4 fala para vocês. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem se faz amizade do mundo torna-se inimigo de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, fiquem todos na paz do Senhor e ouça essa palavra, se converta. E se você já é convertido, tome essas palavras para aumentar mais a tua fé e você ser mais e mais fortalecido na presença de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito entre juntas e medulas e apta para discernir pensamentos e intenção do coração humano. E neste momento ela pode ter libertado do mundanismo, da vaidade, carnalidade, do vício, das drogas, de toda a imundícia da carne, do pecado e das obras diabólicas, satânicas. Se você crer, receber no teu coração, que Deus possa fazer essa obra gloriosa de libertação, de purificação, de santificação, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Estaremos iniciando a campanha aqui agora e apresentando a todos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.